Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu sempre passo por essa ruazinha aqui, nós temos alguns clientes nessa rua, mas nunca tive a oportunidade de entrar aqui. Primeira vez, muito feliz de conhecer essa amada igreja. Eu trago aqui comigo a minha filha, ela está aqui com a gente, e está com dois amiguinhos, o Azaf e a Vic. Vieram lá da PIB do Recreio, estão lá, fugindo lá do culto de lá, e a gente veio para cá. E acompanhado dos pais do Azaf também, temos o Fabiano e a Lucimar. Obrigado pela presença de vocês. Somos todos lá da PIB do Recreio. Queridos, é uma alegria sempre quando a gente vai pregar a palavra de Deus. A gente sabe do privilégio que é ser um mensageiro e porta-voz de Deus. Mas assim como é um privilégio, é uma honra, também é uma grande responsabilidade. Pregar a palavra de Deus é carregar esse privilégio e responsabilidade de que Deus tem uma mensagem e essa mensagem ela passa por você como um canal para abençoar a sua noiva. E isso por si só é uma grande responsabilidade. Bem, obrigado pastor Wellington por ceder o púlpito da sua igreja, obrigado à juventude por confiar. A irmã Larissa que fez a ponte, o convite, cadê a Larissa? Ela que fez o convite. Obrigado pela confiança. Muito bem, queridos, nessa noite eu quero tentar trabalhar um pouquinho a temática que vocês escolheram para esse mês da juventude, resgatando a essência da juventude. Bem, é um tema intrigante, porque quando eu bati o olho nesse tema, uma das coisas que eu sempre costumo fazer como um professor é olhar para o texto e fazer algumas perguntas ao texto. Então, esse tema me suscitou algumas perguntas que eu precisava responder, resgatando a essência da juventude. A primeira pergunta que me veio à mente é: que juventude é essa que nós estamos falando? Que jovens são esses que precisam resgatar essência? E que essência é essa? O que é essência? E resgatar da onde? De quê? Então, essas são algumas perguntas básicas que a gente vai tentar trabalhar e responder na introdução da nossa palavra. Mas antes disso, eu quero que você curve mais uma vez a sua cabeça. Eu quero orar com você para a gente trabalhar esse tema e Deus falar aos nossos corações. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós já ouvimos louvores, cantamos, te adoramos, ouvimos testemunhos, poemas, poesias, tudo para a glória do teu nome. E nesse momento, Pai, é um momento tão importante quanto os outros, mas é um momento que tu fala conosco. É a tua palavra pregada, a tua palavra ministrada, e nós estamos aqui na tua dependência, sabendo que o Senhor pode trazer respostas ao coração do aflito, que a tua palavra pode trazer consolo àqueles que precisam ser consolados. A tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada, ela é bússola, ela nos norteia os nossos passos, é ela que direciona a nossa vida e nós dependemos dela. Que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, não só ao coração da sua juventude, mas de toda a sua igreja, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fale conosco, nós dependemos de ti. Que o teu Espírito Santo permeie esse lugar e a tua voz seja ouvida mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu levantei algumas perguntas e elas necessitam de respostas. Quem é essa juventude que precisa ser resgatada algum tipo de essência? E que essência é essa? Se você perceber e estudar um pouquinho os teóricos do comportamento humano, e o pastor Wellington é psicólogo e já milita nessa área do comportamento humano, vai entender que a juventude de hoje, os jovens de hoje, eles são muito diferentes dos jovens do passado, isso não precisaria nem dizer. Mas os teóricos, eles vão dizer que existe uma divisão, você já deve ter ouvido falar da geração Baby Boomer, da geração X, Y e Z. A geração que hoje tem aproximadamente dos 8 anos de idade, ainda uma criança, um pré-adolescente, até o jovem de 23 anos, ele está classificado entre a geração Z. Geração Z. Então, os jovens que cantaram, que conduziram culto, as adolescentes aqui, vocês, se não sabem, fazem parte da geração Z. Essa geração, ela nasce
num tempo diferente de todos. O avanço da ciência, da tecnologia, essa geração Z, ela já sai da maternidade com um smartphone na mão, ela já conhece, sabe mexer nas tecnologias e a gente vai ficando para trás se a gente não se atualizar. E às vezes criticamos a juventude pela aceleração que eles têm no aprendizado, nos estímulos e aceleração do aprendizado, da informação que vem muito rápido, e a gente vai vendo essa aceleração louca e vai ficando doido com tudo isso, e a gente precisa entender esses jovens. Esses jovens são marcados, por exemplo, por serem multitarefas. Você olha para um adolescente, eu tenho uma adolescente em casa, são multitarefas, fazem várias coisas ao mesmo tempo e têm uma dificuldade grande de atenção, de foco. Perdem um foco muito rápido. Por que perdem o foco? Porque são muitos estímulos que estão vindo o tempo todo. Estão na internet vendo um vídeo de 1 minuto, daqui a pouco já passaram 10, 15, 20 vídeos curtos, uma quantidade de informação que foi passado para esse jovem. E são muitos estímulos, muita informação e às vezes pouca especialização. Na verdade, antigamente, os mais antigos se especializavam numa área, iam até o fim naquela área, se tornavam especialistas naquela área. Hoje é uma dificuldade dessa juventude ser especialista em alguma coisa. Eles sabem de tudo um pouco, não é verdade? Ainda mais quando se tem o Google na mão. Essa é a juventude que a gente precisa lidar. A juventude que é muitas vezes criativa, e a gente às vezes não acompanha essa aceleração, essa criatividade. A gente quer formatar os jovens para fazê-los parecer com a nossa juventude. São choques de realidade, choques de geração, a gente sabe, mas muito mais do que olhar para a juventude, muitas vezes nós, mais maduros, precisamos olhar para nós mesmos. O que nós estamos, como olhamos para eles, como nos relacionamos com eles. Então essa é a juventude do século XXI, uma juventude acelerada, cheia de estímulos, multitarefas, sem foco, sem muita atenção, criativa, sabe de todos os assuntos, mas ao mesmo tempo não sabe de nada. Essa é a juventude que nós estamos falando. Bem, a segunda palavrinha que eu destaquei, a temática de vocês, é sobre essa essência. Que essência é essa? O que é essência? Uma palavra que a gente fala, isso é da minha essência, isso vem de dentro. Né? Essência vem de essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. Aquilo que precisa ter um destaque, ter uma importância maior. Então, eu preciso resgatar essa essência dessa juventude. Aquilo que é de mais importante para essa juventude. Porque a geração, essa juventude lá fora, que não conhece o Senhor Jesus, tem essências diferentes. Traz no seu interior, no seu coração, na sua mente, coisas mais importantes. Nesse exato momento, muitos jovens estão se prostituindo, estão usando drogas, bebendo nas baladas, nos pagodes, nos funks. Aquilo, para essa juventude lá fora, é essencial. Mas eu quero acreditar que aqui, nesse exato momento, tem jovens que querem resgatar uma essência e trazer aquilo que é de fato importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, o seu evangelho, a vida da igreja, a vida do serviço, a vida da vocação. É isso que nós esperamos dos nossos jovens. Que esses jovens de hoje, da igreja, resgatem a essência daquilo que é o evangelho. A gente não tem problemas quando a juventude quer inovar, não é verdade, pastor? A juventude traz inovações, ela fala diferente, ela tem gírias, ela toca louvores diferentes, ela traz uma bateria que para muitos é escândalo. Nós não temos problemas com isso e não devemos ter. Você que é mais idoso, mais maduro, não pode ter. Mas o que a gente tem que ter problema e ser enfático é que se essa juventude está vivendo o evangelho, seja da forma que for, porque o conteúdo precisa ser o mesmo, o evangelho, mas a forma como eles vivem é de acordo com a geração deles. Atos 13 tem um texto que diz que Davi serviu o propósito de Deus na sua geração, que já foi diferente da geração de Salomão, seu filho, e Roboão e tantos outros reis.
quando eu tinha meus 24 anos, quando eu conheci Jesus, muito tarde, por sinal, na minha concepção, eu passei a servir Jesus na minha geração, com 24 anos, cheguei aos 30, formei família, hoje com 44, eu sirvo a Deus e os propósitos na minha geração. Mas existe uma geração vindo, querendo ganhar espaço. E eles estão ganhando espaço, estão tomando setores da sociedade. E essa geração Z, essa juventude, se ela tiver a essência do evangelho nela, impregnada nela, no interior dela, no coração e na mente dela, elas farão grande diferença na vida do mundo, na comunidade que vivem. Amém, gente? Bem, essa é a temática, resgatar essa essência dessa juventude. E para isso, eu quero trabalhar um texto. Vocês escolheram 1 Timóteo, mas eu vou em 2 Timóteo. Vou usar o jovem Timóteo ainda, mas 2ª carta de Timóteo, no capítulo 1. E eu quero ainda continuar tratando desse resgate, dessa essência. Como nós podemos, de fato, resgatar essa essência, trazer à tona aquilo que é mais importante para a juventude, para a igreja de uma maneira geral. 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 4. Vamos ler do 4 ao 7 apenas. 4 versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Verso 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, eu quero tentar nesse pouco tempo que nós temos, entre 20 a 30 minutos ainda, mostrar para você, através da vida de Timóteo, das orientações que Paulo dá ao seu filho na fé, como Timóteo viveu a sua juventude, porque era um líder, um jovem pastor, e como que ele viveu essa essência do evangelho na sua geração. E eu quero destacar nessa reflexão 3 caminhos, 3 pontos, 3 lições, que eu vou chamar de 3 níveis ou 3 estágios que Timóteo passa e Paulo vai revelar isso na carta. Como eu resgato a essência da juventude e nos lugares secretos e escondidos Deus vai trabalhando em nós. Se você prestar atenção, Paulo fala assim, Timóteo, versículo 5, eu recordo-me da sua fé não fingida. Eu quero destacar como primeira lição, para que a gente possa resgatar de fato isso, não só os jovens, mas toda a igreja, a palavra intimidade. A primeira lição, o primeiro nível, o primeiro estágio para que eu resgate isso, o evangelho que possivelmente esteja embaçado, o evangelho esteja perdido, afastado, você não esteja vivendo na intensidade que deve, o primeiro nível é a intimidade. Timóteo era um jovem pastor. Ele foi ordenado por Paulo e falou, Timóteo, eu vou te deixar em Éfeso, você vai pastorear uma igreja, uma comunidade, numa cidade muito idólatra, uma cidade com muitos desafios. E por isso eu estou te escrevendo essas 2 cartas com muitos conselhos, para que você ensine as pessoas as boas maneiras de viver. Paulo então começa a dar orientação na primeira carta e chega na segunda carta e fala, olha Timóteo, eu lembro da tua avó, da tua mãe, e que elas te ensinaram a ter uma fé não fingida. Sabe, queridos, nós
temos, dessa geração, principalmente a juventude, ela é tentada, dia após dia, a viver uma fé fingida. Não só os jovens, eu e você. As redes sociais estão aí. Nós colocamos a melhor foto, o melhor filtro, os melhores ambientes para que todo mundo que veja a foto, curta a foto, veja o vídeo, veja o quão bonito a foto está, quão maravilhoso é o lugar que você está, quão belo é o prato de comida que você está comendo. E a gente vai vivendo uma vida de aparência muitas vezes, se a gente não vigiar. Nós caímos na fé fingida. A gente posta versículos bíblicos, a gente posta dizendo que está estudando e fazendo devocional, a gente posta foto na igreja, eu estou no culto, eu estou aqui, eu estou ali, mas a essência, a intimidade que Deus quer, é lá no lugar secreto, que Deus quer de fato ver se você está vivendo uma fé genuína. Porque a vida pública, ela não pode ser desassociada da vida privada. É no lugar secreto da intimidade, da oração, da sua leitura devocional, é que Deus vai olhar para o teu coração e vai falar assim: meu filho está aprovado. Meu filho está vivendo uma vida autêntica, uma fé que não é fingida. Mas nós somos tentados diariamente, principalmente os jovens, a viver uma fé fingida, dizer que é crente, dizer que é evangélico, dizer que somos geração Z, estamos aí vencendo, estamos conquistando os lugares da sociedade, mas no fundo, vivendo uma fé fingida. E Paulo então vai dar esses conselhos a Timóteo. Timóteo, você teve uma avó e uma mãe que te ensinou uns bons conselhos. Você seguiu o caminho delas. Sabe uma coisa que eu aprendo? É que o valor da família. Timóteo, ele teve a sorte, a misericórdia de Deus de ter sua avó e a sua mãe para conduzir no caminho. E quantos jovens, talvez aqui dentro, não tiveram a oportunidade de ter sua mãe, o seu pai convertido, sua avó, não tiveram uma estrutura familiar, se converteram já na juventude e estão aprendendo o que é ser crente, o que é ser evangélico. Mas sabe de uma coisa, que se você é um jovem que se encontra assim, entrou nesse meio que você não sabe que agora tem que dar a paz do Senhor, tem que cumprimentar, tem que falar uma linguagem diferente. Você jovem talvez não tenha a base e a estrutura familiar, mas você tem uma família de Deus. Uma família que agora te abraça, uma família que agora quer te introduzir no caminho certo, na fé verdadeira. E os seus líderes, os seus pastores, seus mentores, seus discipuladores, são eles agora, seus pais na fé. Paulo não era o pai natural de Timóteo, ele foi o pai na fé. Mas Paulo ensinou Timóteo as boas práticas e as boas maneiras. Então, o jovem dessa geração Z, que quer ser pertencente aos grupos, é natural, ele muitas vezes é tentado a ter uma fé fingida. E nós precisamos estar apercebidos disso, porque não só o jovem, mas nós também. Dizer que fazemos aquilo que não fazemos. Pregamos e ensinamos aquilo que muitas vezes não vivemos. E é no lugar da intimidade, queridos. Essa fé não fingida, ela só é desenvolvida no lugar da intimidade. É quando você está no seu lugar sozinho, no seu quarto fechado, orando a Deus em secreto, e Ele vendo e te recompensando. É quando você está lendo a Bíblia e deixando a Bíblia ministrar no teu coração. A palavra de Deus te confrontar os seus erros, seus pecados, suas negligências. É nesse momento de intimidade, no secreto, que Deus está desenvolvendo você, que está preparando você para o exercício da sua vocação. Mas muitas vezes a gente quer apenas viver a fé pública, a fé da selfie, a fé da curtida, e esquecemos de viver a intimidade. Jesus nunca vai olhar para a sua rede social, para o seu raio de influência, se você é um grande influenciador de pessoas, carismático, extrovertido. Ele não vai olhar para você e vai falar: olha quanta gente te segue, olha quanta gente te curte, olha quanta gente gosta de você, está aprovado. Não. Jesus vai olhar para os lugares secretos,
no lugar da oração, do joelho no chão, da oração, das disciplinas espirituais, e aí sim ele vai falar: meu filho está aprovado. Ele vive uma vida privada e isso vai se refletir na vida pública. O que muitas vezes nós estamos invertendo. Queremos mostrar a vida pública e na vida privada a gente vai empurrando com a barriga. Então, querido, o primeiro nível, o primeiro estágio para que a gente resgate a essência do evangelho em nós, não só na juventude, em todos nós, é viver essa fé não fingida, e ela só pode ser tratada e trabalhada no lugar da intimidade. Estão comigo, gente? Amém? Bem, existe um outro lugar que Deus vai desenvolver a gente nessa trajetória, nessa jornada de resgate da essência, que eu chamo de, como segundo nível, o lugar do serviço. O lugar do serviço. Paulo fala a Timóteo e lembra-se: Timóteo, eu recordo de você, da tua fé não fingida, que a tua avó, a tua mãe te ensinou, e por essa razão, versículo 6, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Existe uma chama do dom de Deus que habita em você, Timóteo. E você não pode deixar essa chama apagar, Timóteo. A correria da vida, os prazeres, a vida, o cotidiano natural, vai tentar o tempo todo apagar essa chama que está em você, Timóteo. Mas Paulo está aqui lembrando, Timóteo, não deixe essa chama se apagar. Existe um dom que, se você não desenvolver esse dom, ele vai se apagando. Essa chama vai ficando fraca e ela precisa estar sempre acesa. E aí, queridos, esse é o solo, é o nível do serviço. É quando Deus te entrega um dom, um talento e fala assim: agora eu estou te entregando esse dom para que você sirva, para que você coloque esse dom em prática, servindo a igreja, servindo a sua comunidade de fé, na liderança que você exerce, no raio de influência que você vive. Paulo está dizendo: Timóteo, você vai precisar desse dom que está em você. A cidade de Éfeso é uma cidade idólatra. Você vai ter muitas dificuldades, falsos mestres vão tentar invadir a igreja, vão tentar trazer heresias. Você vai precisar reativar, reanimar, avivar essa chama desse dom, Timóteo. E aí, sobre dons, me lembra a vocação. Deus, quando nos dá um dom, Ele está nos vocacionando ao exercício desse dom. E talvez você tenha recebido dons de Deus, e talvez não tenha colocado ele a serviço da casa de Deus, do reino de Deus. Quando Deus nos chama, existem 3 estágios que eu chamo de a corda de 3 fios. Quero que você preste bastante atenção, jovem, porque isso é uma das grandes dúvidas que eu recebo e aconselho algumas pessoas, não só jovens, mas de toda a faixa etária, qual é o meu dom, e se eu tenho um dom, se eu descobrir esse dom, como exercer esse dom? Bem, no exercício do dom e da vocação, existe uma corda de 3 fios. É uma corda entrelaçada de 3 fios. Que ela vai começar com uma chama que arde dentro do seu coração. Essa chama que Paulo está falando, esse fogo que arde, é o que eu chamo de chamada interna. Sabe, jovem, vai ter um dia, ou se já não aconteceu esse dia, que Deus vai te vocacionar. Ele vai te chamar no teu interior, na tua mente, no teu coração, e vai falar: olha, eu estou te chamando. Eu estou te dando esse dom para que você ponha ele em prática. Seja qual dom for, os dons espirituais, você tem uma relação em Romanos, em Efésios, em Coríntios. Comece a vasculhar e descobrir os dons que Deus está te chamando, as vocações, os talentos que Deus está despertando em você. Então, o primeiro estágio é essa chamada interna. Ela vai lá no coração, ela começa a arder. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a ter uma vontade muito grande de ler livros. Eu comecei a ler muitos livros. Até a minha conversão eu não tinha lido livro nenhum. E com 24 anos eu vou ler o meu primeiro livro e começar a devorar livros, a Bíblia. E muitas pessoas já apontando: olha, jovem, você tem talento para isso. Olha, jovem, você pode fazer isso. E eu comecei a despertar
o dom da ministração, do ensino, da palavra de Deus, e isso Deus foi confirmando ao longo da jornada. E isso começou a arder no meu coração. Eu quero isso, eu quero ensinar, eu quero pregar, eu quero tornar a palavra clara para as pessoas. Só que a chamada interna, ela não é suficiente, porque ela pode te enganar. A chamada que arde no coração e que você fala, estou sentindo um negócio, ela é muito subjetiva se você parar só aí. Para que você sirva a Deus com seus dons e talentos, viva a vocação, você tem que sair do estágio da chamada interna e ir para a próxima, que é o estágio da preparação. É na preparação que você vai falar, tá bom, Deus, eu estou aceitando esse chamado e essa vocação, agora então eu vou me preparar para isso. Eu vou estudar, eu vou ler livros, eu vou entrar no seminário, eu vou me preparar, seja profissionalmente, para viver uma vocação na profissão. Eu vou me preparar. A preparação é o estágio que vai confirmar se de fato aquilo que você sentiu é verdadeiro e genuíno. Senão você é enganado pelos sentimentos do coração. Eu estou sentindo que eu sou um pregador. E às vezes a pessoa não sabe falar, não desenvolve a fala, a comunicação. Então Paulo está dizendo, desperta esse dom, Timóteo, porque você tem uma vocação. E essa vocação ela é despertada pela chamada interna, pela preparação, você vai se preparar. E na preparação, gente, é algo que acontece muitas coisas. As crises, você começa a perguntar a Deus, será que eu sou chamado mesmo para isso? O Senhor está me chamando para isso, para louvar, para pregar, para ensinar, para servir em alguma área da igreja? Começa a ter dúvidas, começam a ter crises. Pessoas vão servindo em várias áreas da igreja, isso é natural, não entra em crise por isso, você vai se descobrindo em muitos lugares. E todos os jovens da Bíblia passaram pela preparação. Lembra de José? Deus fala com José, olha, você vai governar, seus pais vão se curvar diante de você, seus irmãos, e eu vou te levar para um lugar grande, José. José era um menino, ele não estava entendendo que existia uma jornada, um processo doloroso muitas vezes, até chegar ao cumprimento da promessa. Abraão, sai da tua terra, vou te mostrar. E Abraão vai para a preparação. Moisés, você vai libertar o povo. Vem, Moisés. 40 anos, preparação. Jesus, 30 anos, para chegar no cenário e se mostrar e viver a missão. 30 anos vivendo como um jovem, um homem comum, e 3 anos apenas de ministério, para viver a missão que Deus deu a ele. Vários homens, vários jovens na Bíblia, tiveram uma chamada interna no coração, ardeu no coração, e só assim eles foram para o campo da preparação. E na preparação, as evidências vão aparecendo, os sinais vão aparecendo. Olha, Deus está confirmando, olha, é aqui mesmo, eu estou no caminho certo. E a terceira corda desse fio é o que eu chamo de chamada externa. É quando o seu líder, o seu pastor, seus mentores e discipuladores, eles confirmam isso em você. Eles começam a te dar oportunidade, te colocar para trabalhar, te colocar para servir. É a chamada externa da liderança chancelando a vocação, confirmando aquela chamada interna e toda a preparação que você teve. A grande verdade é que a preparação nunca termina. Até hoje eu estou me preparando. Até hoje o pastor Hélio está se preparando. E é mais ou menos isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, não deixe essa chama se apagar. Você tem um dom, Deus te vocacionou e te chamou. Você vai pastorear. Então, deixa essa chama arder no teu coração, Timóteo. Deixa essa chama queimar. E vai para o campo, se prepara. Vão vir crises, vão vir contendas, vão vir ataques, vão vir flechas do inimigo, vão vir os falsos mestres, mas vai. Essa é a tua preparação. Não vai ser fácil. E o texto diz que Paulo ele impôs as mãos sobre Timóteo, confirmando o chamado de Timóteo. É o chamado do serviço, querido. É no chamado do serviço, entendendo vocação. É nesse lugar que Deus também resgata em nós a essência perdida. É nesse lugar do serviço onde você se coloca disponível para o seu pastor. Pastor, onde quer que eu sirva? Pastor, está precisando de gente. Quando você se coloca disponível, você está
entrando em ação, entrando na preparação, fazendo com que Deus trabalhe na sua vida. Eu já falei que para resgatarmos a essência da juventude, nós precisamos, o primeiro nível é intimidade, oração, palavra de Deus, viver uma fé genuína e não fingida. Segundo estágio, para resgatarmos essa essência da juventude em nós, serviço. Você precisa servir a Deus. É servindo a Deus, descobrindo vocações e os dons que Deus te deu, o propósito para o qual você nasceu, é que de fato você vai viver a essência do Evangelho. De fato, essa essência está no dom, está na vocação, está no chamado. É aí que teus olhos vão brilhar para alguma vocação na igreja, para alguma coisa. É aí que você vai viver o serviço. E por último, o terceiro estágio, o terceiro nível do lugar que Deus desenvolve você para resgatar a tua intimidade, é o que eu chamo de comunidade. Intimidade, serviço e comunidade. É na comunidade local, na igreja local, que esse serviço, esse dom, essa vocação vai ser despertada muitas vezes. É na comunidade local que você vai ter que conviver com pessoas difíceis. E quem sabe você não é uma dessas pessoas difíceis. É na comunidade, na igreja local, que Deus dá dons, talentos, habilidades, competências, vocações. É na comunidade local que você vai se descobrindo, se desenvolvendo em Deus. Esquece esse negócio de desigrejado. Sabe, isso já era isso. Eu sei que a pandemia veio, a pandemia trouxe muitos desdobramentos, pessoas ainda estão em casa por conta da pandemia. Mas existem pessoas que se rebelaram e estão vivendo como desigrejados. Isso não é legal. A Bíblia manda congregar-nos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Precisamos uns dos outros. O teu dom que eu não tenho me edifica. O meu dom que você não tem te edifica. E nós vamos nos edificando na comunidade, na igreja local, desenvolvendo os dons e talentos que Deus nos deu. E isso faz com que a gente resgate as essências que vão se perdendo ao longo do caminho. Paulo vai falar assim a Timóteo: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de poder, dínamos, poder, amor e equilíbrio. É isso que o texto diz no versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, é na comunidade, na igreja local, que nós exercemos o amor ao próximo. É claro que nós podemos amar lá fora os nossos familiares, as pessoas do mundo, mas é aqui também que o dom vai ser despertado e você vai poder amar as pessoas com a tua vocação. É na igreja que eu ouvi certa vez pessoas frustradas com a igreja falar, na igreja que eu tive as minhas maiores decepções e maiores frustrações. Bem, cada um tem a vida que leva e que é natural você ter frustrações. Mas eu tenho certeza que foi na igreja que você conheceu seus melhores amigos. Foi na igreja que você teve suas maiores experiências com Deus. Foi na igreja local que Deus fez grandes coisas na sua vida. Eu, com 24 anos, eu era ninguém, um jovem rebelde que só queria baladas. Quando eu me converto aos 24 anos, eu conheço minha esposa, eu caso, eu construo família, eu tenho filhos, Deus vai dando dons, vai fazendo a gente viver vocações. É na igreja, queridos, que Deus quer trabalhar em você, no seu coração, na sua mente. Quando você permite viver a vida da comunidade, as dificuldades do irmão, receber conselhos dos seus líderes. É na comunidade. É na igreja local que a gente vive o espírito de poder. É na igreja que a gente ouve os testemunhos de cura, como pela manhã vocês ouviram aqui. É o espírito de poder que Deus dá à igreja, através do Espírito Santo, para curar, fazer milagres, operações de maravilhas, sinais, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
É na comunidade que você vai viver e Deus vai te dar esse espírito não só de poder, mas de amor, como Paulo fala a Timóteo. Onde você vai amar pessoas diferentes de você. E você vai ser pessoas difíceis de lidar com para outros também. E um espírito de equilíbrio. Para tudo na vida, nós precisamos de equilíbrio. Nós não podemos viver extremos, estar nas pontas dos extremos. Os extremos são perigosos, seja na política, seja o extremo religioso, o extremo conservador demais, o extremo que é contra a criatividade do jovem, o extremo. Então, muito cuidado com os extremos, e é por isso que Paulo fala a Timóteo, Deus não te dá espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, você vai precisar ser uma pessoa equilibrada, centrada, domínio próprio, autocontrole, autogestão das suas emoções, porque você vai lidar com falsos mestres, pessoas que você vai querer dar um chute na canela. Mas Deus está falando, Timóteo, você vai precisar de equilíbrio. Você vai precisar do fruto do Espírito habitando em você, te dando paz, mansidão, domínio próprio. Vivemos uma sociedade tão acelerada, agitada, que nos condiciona a sermos agitados, nos condiciona, os estímulos externos, nos condiciona a sermos, muito acelerados, dar respostas prontas, rápidas, e às vezes machucamos pessoas. Paulo está nos lembrando que ele está nos dando espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E para a gente concluir, finalizar, nós precisamos resgatar a essência da juventude. E quando eu lembro na palavra resgate, a palavra resgate na Bíblia, e especificamente no Novo Testamento, ela vai ganhar contornos de salvação, de redenção, de perdão. Talvez você jovem que entrou aqui, você já mais maduro na fé, seja a geração X, Y ou Z, seja a geração que você pertencer, a idade que você tiver, saiba que todos nós que estamos aqui precisamos ser resgatados da perdição eterna. E esse preço foi pago. Jesus pagou esse preço para nos resgatar do pecado e das trevas. Nos trouxe salvação, perdão e redenção. Se você precisa de salvação, perdão e redenção, o Espírito Santo do Senhor está falando e batendo na porta do seu coração. Esse é o momento. Essa é a hora de você entregar a sua vida. Eu concluo dizendo que precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos servir a Deus com os nossos dons, talentos e vocação. E tudo isso precisamos viver na comunidade. Esses foram os conselhos intrínsecos, nas entrelinhas que Paulo destacou aqui a Timóteo. Viva uma fé não fingida, Timóteo. Não deixe essa chama se apagar. E para viver essa vida, esse ministério que Deus te entregou, Timóteo, você vai precisar de poder, amor e equilíbrio. Que Deus abençoe as vossas vidas. Jovem, que Deus possa resgatar a essência, aquilo que é mais importante no seu coração. Não deixe outras coisas ocupar o lugar de mais importante no seu coração. Aquilo que é mais importante é o Evangelho do Senhor Jesus. É Jesus em nós, habitando em nós através do seu Espírito. E quando isso acontece, o resgate da essência natural, vivendo a vocação, vivendo a intimidade dentro da igreja local. Que Deus os abençoe. Pastor Wellington, em nome de Jesus.